Bom, pessoal, boa tarde para todo mundo. Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho com aquela questão da modelagem que eu estava falando para vocês, né, que a gente começou na aula passada. Então, na aula passada a gente fez a modelagem de um sisteminha que era um bloquinho com uma mola e um amortecedor. Hoje a gente vai continuar, a gente vai prosseguir um pouco com as modelagens e a gente vai de novo modelar aquele sisteminha do bloquinho, só que eu quero modelar ele de uma outra forma. Eu quero modelar ele agora em pé sob a ação da força-peso, né? E além disso, eu quero também revisitar aquela modelagem do pêndulo, só que agora a gente vai adicionar uma outra visão para aquela modelagem do pêndulo. Então vamos lá. O que a gente tinha na aula passada era um sisteminha que estava deitado e hoje o meu sisteminha vai estar em pé. Então hoje eu vou ter isso aqui, ó. Solo aqui, beleza? Aí eu vou ter uma mola, um amortecedor, uma massa, então a mola vai ter uma constante K, meu amortecedor vai ter uma constante C, a massa vai ter um valor M aqui e eu vou colocar uma força F de T apontada para cima aqui. Beleza. Esse sistema ele oscila, ele é um sistema que oscila na vertical. E o que eu vou fazer? Eu vou criar primeiro um referencial aqui para a gente poder trabalhar. Então esse meu referencial ele vai estar aqui, ó. Essa linha tracejada aqui. Gostaria muito de dizer uma linha tracejada bem mais reta do que essa. Vou ver se eu consigo aqui. Melhorou um pouquinho. Isso. Então essa linha tracejada vai ser o nosso referencial. E eu vou ter um pontinho no meu bloco. Eu vou desenhar esse pontinho aqui de verde no meu bloco. Toda vez que esse pontinho passa por essa linha aqui, a gente vai ter uma posição desse pontinho aqui medida com relação a essa linha. Então eu vou dizer que eu tenho um x de t, que vai ser a posição desse pontinho verde do meu bloco na vertical, e o zero desse x de t está sobre essa linha tracejada aqui, ó. Então toda vez que essa bolinha verde estiver aqui, a gente está medindo zero. Para baixo eu estou medindo negativo, para cima eu estou medindo positivo. E o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que eu preciso levar em consideração ainda, eu falo ainda porque logo a gente vai começar a fazer isso de uma maneira um pouco mais rápida, mas ainda eu preciso levar em consideração o comprimento da mola. Então, para esse momento aqui em que o ponto está passando pela linha tracejada, que meu x igual a zero, eu vou dizer que este comprimento aqui da minha mola, ele é o comprimento L0 da mola, que é o comprimento não distendido. Da mola. Beleza. Então o que vai acontecer aqui, ó? Eu preciso fazer a modelagem desse sistema aqui. E esse sistema, a análise que a gente vai ter que fazer com esse sistema é a mesma análise que a gente viu lá na aula passada, né? Quer dizer, eu tenho uma mola, eu posso começar com essa mola
no comprimento L0, não distendido, né? Então eu sei que eu não tenho nenhuma força aqui nas extremidades. Se eu distender essa mola, se eu fizer algo assim, eu vou até puxar esse desenho aqui um pouco mais para baixo, isso vai me ajudar. Então se eu fizer algo assim, eu apliquei uma força dessa forma aqui na mola, uma força de tração. Essa distância aqui, que é a distância de deformação da mola, a gente chamou de ΔX. E beleza, né? Essa distância aqui, ΔX. E a gente sabe então que a força Ft, ela é K, que multiplica ΔX. Beleza. E esse ΔX aqui no nosso caso vai ser o nosso X, né? Se eu subir o X para cima, eu estou esticando a mola em ΔX. Se eu puxar esse X para baixo, eu estou encolhendo a mola em ΔX, e aí o sentido da força vai mudar e tudo mais. Então a gente meio que consegue rapidamente aqui fazer já o DCL desse bloquinho aqui, aplicando um deslocamento e uma velocidade positivas nesse bloquinho para cima, né? Então vamos imaginar que vou desenhar o meu solo aqui mais para baixo assim. Então eu tinha aquela linha de referência e eu puxei o meu bloquinho para cima. Então esse bloquinho aqui, aconteceu alguma coisa assim com ele. Então o pontinho verde aqui que estava aqui, ele subiu. Ele subiu aqui. E essa distância que ele andou aqui é a nossa distância x. A partir do zero aqui, ele subiu o x. Beleza. Se eu puxei o bloquinho para cima, agora eu tenho que colocar todas as forças. Então, se eu puxei o bloquinho para cima e ele subiu x e ele tem uma velocidade positiva x ponto aqui para cima, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter algumas forças que eu tenho que aplicar no meu bloquinho. F de t já estava. Eu vou simplesmente repetir ela aqui. Como eu tracionei a mola vai puxar o bloquinho para baixo. Então eu vou ter uma força de mola aqui, que eu vou chamar de FK. Como eu distendi o meu amortecedor, eu vou ter uma força do amortecedor aqui, que eu vou chamar de FC. E além de tudo isso, agora eu também vou ter uma força-peso apontando para baixo. Então tá aqui minha força-peso. Beleza. Só para documentar, esse daqui é o nosso DCL. Então tá aqui o DCL do meu bloquinho. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, a partir desse DCL aqui, eu vou ter que tirar a equação de movimento desse bloquinho aqui na vertical. Só que antes de tirar essa equação de movimento, eu preciso definir o valor dessas forças aqui. Senão eu não tenho de fato uma equação de movimento. Ela vai ficar em função de forças que eu não conheço, então é uma equação que eu não consigo resolver. Bom, como que eu faço isso? Eu tenho que lembrar lá da lei da mola. Então, aqui na nossa mola tá fácil, né? A nossa referência já era o L0. Então, essa força de tração, que é o nosso FK aqui, ele vai ser o K, que multiplica o ΔX. O nosso ΔX, no caso, é exatamente o X, que esse pontinho subiu aqui. Então, isso aqui vai ser KX. A força do amortecedor, lembra? A força do amortecedor, ela era
o C do amortecedor, né, o coeficiente do amortecedor aqui, que multiplica a diferença de velocidade entre as extremidades do absorvedor. Aqui em cima eu tenho uma velocidade V0, aliás, eu tenho uma velocidade V, que é essa velocidade x ponto aqui, com que o bloquinho está subindo. Então eu tenho x ponto aqui. E aqui embaixo o solo está parado. Então eu tenho x ponto menos 0. Isso daqui é igual a cx ponto. Beleza. Aí, bom, agora eu já tenho essas forças e a força peso também, que é nada mais do que a massa do bloquinho que multiplica a aceleração da gravidade. Também sem segredo. Agora, sabendo isso daqui, o que a gente consegue fazer? A gente consegue aplicar a segunda lei de Newton lá. Eu vou aplicar aqui embaixo. Ó. Segunda, letra cursiva, uma hora dessa do dia não dá, né? Lei de Newton. Nossa. De Newton. Aqui. Segunda lei de Newton vai dizer pra gente o seguinte. Ela vai dizer que a somatória das forças que atuam no corpo em qualquer direção é a variação da quantidade de movimento, mas como a gente não tem variação de massa, a gente só tem variação de velocidade, então a variação da quantidade de movimento vai ser a massa do corpo vezes a aceleração em qualquer direção. Essa aceleração aqui, para deixar bem nítido para vocês, ela é a aceleração absoluta do centro de massa do corpo que você está estudando. Ela é sempre uma aceleração absoluta do centro de massa. Tá? A gente vai ver depois alguns exemplos para que isso fique mais claro. Aqui a aceleração, eu tenho um movimento x para cima, a derivada vai ser x ponto, que é velocidade, a segunda derivada vai ser x2 pontos, que é aceleração, porque esse movimento x aqui já é medido com relação ao referencial inercial. Então é só derivar duas vezes que não tem problema. Ele é medido em relação a algo que é essa linha tracejada, e essa linha tracejada está parada. Então a gente não tem muito problema. Então, desse lado aqui, a nossa aceleração, a gente sabe que ela vale x2 pontos, a massa é a massa, e eu tenho que fazer a somatória de forças. O sentido das forças aqui, se a força é positiva ou negativa, vai depender do sentido do meu referencial. Meu referencial é positivo para cima, então forças que apontam para cima são positivas e forças que apontam para baixo são negativas. Então aqui na somatória de forças a gente vai aplicar só em y, então somatória das forças, na verdade em y não, a gente vai aplicar só na vertical, e a vertical aqui a gente chama de x. Então somatória das forças em x é a massa vezes a aceleração em x, beleza, ficou escalar. Agora vamos lá, somatória de forças na vertical. Eu tenho mais F de T, ela é positiva porque ela aponta para cima, menos P, menos FK, menos FC. Isso daqui vai ser igual à massa do corpo M, vezes a aceleração no sentido x, que nesse caso específico é x2 pontos. Vou puxar essas ferramentinhas para cá. Beleza. Agora a gente pode substituir todas essas continhas das forças aqui que a gente calculou aqui na nossa equação de movimento. Então eu fico com F de T menos mg menos kx menos cx ponto é igual a m x2 pontos. Beleza. Eu vou pegar e vou continuar aqui em cima. Reorganizando essa equação, vou pegar aqui. Então, reorganizando,
a gente consegue fazer um negócio assim, ó. Mx 2 pontos, Cx ponto e Kx eu vou passar para o outro lado. É igual a f de t menos mg. E aqui a gente precisa pensar, porque aqui a gente aparentemente tem um problema. Por que é que temos um problema aqui? Porque a equação que a gente queria, que é a equação que a gente sabe resolver lá de vibrações, é essa daqui, ó. Mx 2 pontos mais Cx ponto mais Kx igual a f de t, morreu. Eu tenho uma constante mg aqui do outro lado. E agora? O que eu faço com esse mg aí? Existe uma saída. Olha só que interessante. Eu comecei a medir esse x de t aqui, ó, a partir de uma posição na qual a mola não estava deformada. Repara? Eu estava medindo ela a partir desse L0 não distendido aqui, ó. E me sobrou essa constante desse lado de cá, e essa constante aqui vai me atrapalhar minhas contas. Na verdade, a gente consegue até resolver a equação com essa constante aqui também, não é difícil, mas o ponto é que não precisa. Então, a gente não precisa se preocupar com essa constante na nossa análise. Desculpe. Por que não precisa? Porque eu poderia simplesmente ter pensado assim, ó. Vamos pensar que esse sistema, em vez de ser um sistema dinâmico, é um sistema estático, um sistema que está parado, certo? Se ele é um sistema estático, esse amortecedor aqui não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Porque o amortecedor, a força do amortecedor, ela vem da diferença de velocidade entre os terminais do amortecedor, né? Eu preciso ter velocidade para ter força no amortecedor. Se o sistema é estático, o chão está parado e o bloco está parado. Então, quando esse sistema está em repouso, o amortecedor não faz esforço nenhum. Beleza. A massa, como que ela entra se o sistema está estático? A massa ela entra no sentido de ter uma força-peso. A força-peso aparece na estática, né? E a força-peso ela vai aplicar uma deflexão na mola. E essa mola, a força de mola, também aparece na estática, né? Porque basta que você comprima a mola. Não precisa ter velocidade, só deslocamento já funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar um novo referencial aqui, ó. Esse novo referencial aqui, eu vou medir a partir daqui de baixo, ó. Esse novo referencial aqui, eu vou chamar de y de t. Ele é um referencial fixo, né? Fixo também. Tá. Ele é um referencial fixo. Qual que é a diferença? A diferença é que existe uma distância entre a origem dos dois aqui, que eu vou chamar de delta x. Né? Então, se eu pegar uma coisa que eu medi em x de t, se eu pegar uma coisa que eu medi em x de t, não é que eu escrevo isso agora, vou escrever aqui, ó. Se eu pegar uma coisa que eu medi em x de t e eu somar delta x, eu vou obter a mesma leitura na escala y de t, tá certo? Vamos dizer o seguinte, ó, vamos dar um exemplo mais simples. Vamos dizer que a nossa escala x de t, ela começa aqui, ó. Então, essa escala aqui é a nossa escala x de t. E aí eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. A minha escala y começa aqui embaixo, ó. Pingaiado. Aqui, ó. Ó, passou no bafômetro ou não passou? Aqui, ó. Essa vai ser a minha escala y. Então,
aqui é y de t. Eu vou começar em 0 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Qual que é o meu ΔX aqui? Qual que seria o meu ΔX hipotético aqui, ó? Entre essas duas escalas? É a distância entre o 0 do x e o 0 do y, que no caso aqui é 4, né? Então, se eu pegar alguma coisa que eu ler em x aqui, vamos ler esse ponto 3. Se eu pegar esse ponto 3 aqui e somar com o meu ΔX, eu tenho que ter a mesma leitura na escala y, que por mais que pareça um 4, isso daqui é um 7. E a prova de que ele é um 7 é que ele vem depois do 6. Então, ó, 3 com 4 deu 7, 4 com 4 deu 8, 1 com 4 deu 5. Então, beleza. Então, eu sei que, em vias gerais, se eu pegar a escala em x de t e somar com ΔX, eu vou ter a escala y de t. Então, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou começar a tirar algumas relações no seguinte sentido. Eu preciso de x, porque eu preciso substituir as coisas aqui, certo? Então, x de t, ele é y de t menos ΔX. Beleza. E quem que é esse ΔX aqui? Esse ΔX... lembra que a gente estava falando da análise estática? Da análise estática, se eu fizer a análise estática aqui para calcular a deformação dessa mola devido só à força-peso, o que a gente vai encontrar aqui? A gente vai encontrar que a força-peso, que é mg, ela tem que ser igual à força de mola que sustenta o bloco devido à força-peso, que é K ΔX. Então, esse ΔX que eu vou escolher é exatamente esse ΔX aqui, que é a minha deformação estática da mola. Beleza. Voltando aqui para o meu x de t, eu preciso derivar isso daqui para encontrar os equivalentes a x ponto e x2 ponto para substituir aqui na minha equação. A parte boa é que se eu derivar x de t, eu vou obter x ponto de t. Isso aqui é igual à derivada de y, que é y ponto de t, menos a derivada de ΔX. ΔX é constante. A derivada de uma constante é zero. Então, x ponto é y ponto, acabou. Se eu derivar de novo para obter a aceleração, ficou mais fácil ainda, porque aí eu vou ter x2 pontos de t. Esse programa, às vezes, ele dá uma roubadinha, sabe? Aqui. x2 pontos de t é igual a derivada de y ponto, que é y2 pontos de t. De novo isso. 2 pontos de t. Tá aqui. Então, eu vou pegar essas três expressões aqui e vou substituir aqui na minha equação. Eu vou ficar com m y2 pontos. Tá chato isso. Mais c y ponto. Mais k, que multiplica y menos ΔX. É igual a f de t menos mg. Beleza. Vou continuar aqui e vou expandir esse cara que está aqui, ó. Então, my2 pontos mais cy ponto mais ky menos k ΔX é igual a f de t menos mg. E aqui a mágica acontece. Por que que a mágica acontece? Deixa eu apagar essas escalas aqui. Por que que aqui a mágica acontece, pessoal? Porque porque o mg vai cancelar. Vai cancelar com k ΔX, exatamente. A gente tem aqui essa deformação estática, a gente calculou lá que o k ΔX é igual a mg, então menos k ΔX desse lado, cancela com menos mg do outro lado, e a gente vai obter a equação my2 pontos, caramba, mais cy ponto, mais ky é igual a f de t. Pronto. E essa equação aqui, esta equação aqui, é uma equação que a gente sabe muito bem resolver. Então, o que aconteceu? O que aconteceu no fim das contas aqui?
Eu tinha adotado um referencial, a princípio, para começar a medir o deslocamento vertical dessa massa M aqui, e esse referencial que eu adotei, ele era desvantajoso. Por quê? Porque eu ficava com uma constante aqui do lado, e essa constante vai me ocasionar mais contas para resolver. De fato, se a gente troca o referencial, em vez de tomar como referencial, né, em vez de tomar como zero aqui o ponto no qual a mola não tem deslocamento, e tomar como zero o ponto em torno do qual a mola está deformada, mas ela tem uma deformação que é puramente a deformação estática, né, a deflexão estática da mola, o que vai acontecer? Matematicamente, essa constante some daqui. Fisicamente, o que aconteceu? Fisicamente é muito simples de entender. Imagina o seguinte, ó, vamos imaginar que o sistema é estático primeiro, depois a gente vai introduzir a dinâmica no sistema. Então aqui eu tenho o deslocamento vertical do sistema e aqui eu vou ter o tempo. Beleza. Caramba. Então aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho o deslocamento vertical. Em azulzinho aqui eu vou desenhar a escala x de t. Beleza, então o zero dela está aqui, ó. Nessa escala x de t, se o meu sistema fosse puramente estático, o que ia acontecer? Eu ia ter aqui, ó, uma linha horizontal, certo? Essa distância aqui, ela é o ΔX, a nossa deflexão estática. Então, o sistema estaria em equilíbrio estático em x igual a menos ΔX, aqui. E o sistema, ele tende a oscilar em torno do equilíbrio estático, certo? Porque o equilíbrio estático, ele é o ponto no qual o sistema está em equilíbrio se não há velocidade, se não há nenhuma outra força. Quando eu apliquei outras forças, quando eu apliquei principalmente uma condição inicial nesse sistema, onde ele vai começar a oscilar, ele vai começar a oscilar em torno do equilíbrio estático. Então, a resposta desse sistema aqui vai ser alguma coisa, resposta livre, por exemplo, vai ser alguma coisa com essa cara, certo? Então, ela está deslocada para baixo aqui, ó, se eu estiver medindo nesse referencial x de t. O que eu fiz para corrigir isso? Bom, eu criei um outro referencial aqui, que é esse referencial aqui, verdinho, que está aqui, assim, que é o meu referencial y de t. Então, se em x de t o equilíbrio estático estava em menos ΔX, quando eu tenho y de t, o equilíbrio estático está em torno do zero do y. E o sistema, fisicamente, ele vai tender a oscilar em torno da posição de equilíbrio estático, em torno da condição de equilíbrio estático. É isso que acontece fisicamente. Então, o fato de ter sumido esse termo mg aqui, ele vem justamente do fato da gente ter trocado a escala, e quando eu troquei a escala por uma escala mais conveniente, o meu sistema está oscilando em torno do zero. Lembra que quando a gente resolve uma equação diferencial, né, a solução particular da equação diferencial especificamente, ela tem a mesma cara do que está do lado direito da equação aqui. E como o sistema é linear, a solução referente a f de t, ela é simplesmente somada com a solução referente a menos mg. Então, o que acontece? Na escala x, eu vou ter que ter uma solução referente a menos mg, e essa solução vai ter a mesma cara desse menos mg. O que é essa mesma cara? Se mg é uma constante, a solução de x aqui, a solução particular de x, vai ser uma constante também. E eu vou somar essa solução na minha resposta final. Ou seja, eu estaria somando essa constante menos ΔX aqui, que vai me dar esse deslocamento negativo em relação a x. Lá em y, essa constante aqui sumiu justamente porque eu não tenho que deslocar essa resposta aqui. O sistema já oscila em torno de zero e isso daí para a gente já está ótimo. Então eu não preciso aplicar nenhum deslocamento aqui. Matematicamente,
O que acontece é que essa constante some. Essa constante sumindo, eu não vou ter que criar mais uma componente na resposta, que é um deslocamento nessa curva, né, vertical para cima ou para baixo, aqui que seja, que é uma constante. E aí a gente consegue trabalhar com uma equação, que é essa equaçãozinha aqui, toda bonitinha, que a gente já viu lá em vibrações. Beleza até aqui? Beleza. Beleza. Então, vão ter alguns exercícios, por exemplo, em que a gente vai fazer o DCL e nesse DCL vai acabar nem entrando a força-peso. Por que não vai entrar a força-peso? Por exemplo, eu estou resolvendo esse exercício aqui, ó. Eu já sei que eu vou considerar a força-peso e eu vou considerar aqui um referencial de tal forma que ocorra esse cancelamento aqui. Quer dizer, eu sempre vou escolher o zero do meu referencial em torno da condição de equilíbrio estático do sistema. Quando eu faço isso, esse cancelamento acontece aqui, a força-peso não aparece na minha equação final. Então, em muitos sistemas, não todos, tem alguns sistemas que isso não acontece, a gente vai aprender a olhar e ver que sistema que isso acontece e que sistema que isso não acontece. Mas nos sistemas onde isso de fato acontece, a gente faz um DCL e nem coloca força-peso, já fala que o referencial está em torno da condição de equilíbrio estático e acabou. E já sai nessa equação aqui e ponto final. Então, eu estou mostrando isso para vocês hoje com calma, porque lá na frente isso acontece, porque isso acontece toda vez que eu dou essa matéria, que a gente faz o DCL, sai fazendo conta que nem um louco, daqui a pouco chega lá no final alguém fala assim, mas professor, você não considerou a força-peso? É que eu não considerei. A força-peso está considerada, ela já está na conta. O que acontece é que quando o sistema é linear e a gente escolhe o referencial convenientemente, essa força-peso vai cancelar com esse k ΔX aqui. Então, como medida de redução de esforço, tomada de atalho mesmo, a gente nem coloca essa força-peso para não complicar a nossa vida, né? Mas já sabendo qual é a contrapartida, né? Que se eu não quero pôr a força-peso, eu já tenho que escolher um referencial em torno da condição de equilíbrio estático, senão eu preciso da força-peso. Dito isso, a gente ainda vai ficar nos sisteminhas de 1 grau de liberdade por enquanto, depois a gente tem que avançar pelo menos para 2, mas a gente vai ficar nos sisteminhas de 1 grau de liberdade por enquanto. E para sistemas de 1 grau de liberdade, existem outras coisas que a gente tem que considerar, porque esse sisteminha de 1 grau de liberdade aqui, a gente já meio que esgotou o que ele podia fazer, né? A gente estudou a oscilação dele na horizontal, a gente estudou a oscilação dele na vertical, e meio que é isso aí, né? Mas eu não tenho só translação, eu posso ter sistemas que têm rotação. E quando esses sistemas têm rotação, eu preciso aprender a mexer com a rotação. Um dos sistemas que tem rotação, que a gente até brincou um pouquinho, foi o pêndulo na aula passada, mas o pêndulo ele é um pouco complicado. Por que ele é um pouco complicado? Porque vocês viram as contas que a gente teve que fazer, termo de aceleração, tal, negócio gigante, e para tirar a equação de movimento de um sistema simples. Tem como você analisar o pêndulo de outra forma. E para você analisar esse pêndulo de outra forma, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre duas coisas aqui, que são rotações. E para falar de rotações, a gente precisa falar de momentos de inércia. Bom, o que a gente sabe sobre rotações e sobre momentos de inércia? Existe uma fórmula matemática para calcular o momento de inércia. Eu não quero entrar nela agora, porque eu acho que não faria muito sentido a gente entrar nessa parte agora. Mas a gente tem que entender o seguinte, e eu vou escrever até de outra cor aqui, para que você entenda melhor. Quando a gente tiver, vou aumentar até a grossura da caneta aqui. Quando a gente tiver no plano,
Lembra? A gente tem lá a segunda lei de Newton. E a segunda lei de Newton, para sistemas cuja massa não varia, ela é dita da seguinte forma: a somatória das forças em qualquer direção é igual à massa do sistema que multiplica a aceleração em qualquer direção. Lembra? A gente assume isso para sistemas cuja massa não varia no tempo. Derivada da massa no tempo igual a zero. Isso aqui vale para o 3D também. Isso aqui não é o problema. O problema é que a gente tem uma outra lei que ela se chama lei de Newton-Euler. Lei de Newton-Euler. O que essa lei de Newton-Euler diz? De novo, aqui no plano, pelo amor de Deus, no plano, o que vai acontecer com a lei de Newton-Euler? A somatória dos momentos aplicados no corpo em torno do centro de massa desse corpo é igual ao momento de inércia desse corpo calculado em torno do seu centro de massa, que multiplica a sua aceleração angular. Pronto, isso é no plano. Então, vocês viram que conforme eu fui colocando essas letrinhas aqui da fórmula, eu fui especificando bem o que era cada coisa. Então, isso daqui é uma aceleração angular. Beleza, aqui não tem muito segredo. Isso daqui já é complicado. Isso daqui é o momento de inércia. Professor, Pode falar. o que está escrito naquela derivada ali? Eu não estou entendendo. Deixa eu escrever direito aqui, que às vezes minha letra fica muito feia. Peraí. Aqui estava escrito o seguinte, que a derivada da massa com relação ao tempo era zero. Daí a derivada é aquele del... Eu coloquei como del aqui porque a massa pode depender de outras coisas, mas pode ser o d também. Tá. Então, Ô, professor, pode só por falar. desencargos de consciência, que tipo de rotação a gente está falando? Porque em dinâmica você tem dois tipos de rotação, né? A rotação em torno do próprio eixo e uma rotação em torno de um eixo fixo. Aí tá gerando numa circunferência. Isso. Essa daqui, para essa lei aqui, é qualquer uma. É qualquer rotação. Aqui a gente está falando só de rotação no plano, né? Então você só tem um ângulo possível aqui. Mas é qualquer rotação. Tá? Beleza, obrigado. Beleza? Nada. Então esse cara aqui é o momento de inércia em torno do centro de massa. Beleza. E esse cara aqui é a somatória dos momentos puxar esse negócio pra cá. Queria muito, mas queria muito. Aqui. Em torno do centro de massa. Beleza. Então isso daqui tudo é pro plano, pessoal. Não percam isso de mente. Porque essa fórmula aqui
no espaço ela muda um pouco. Eu tenho mais um termo aqui de rotação, e aí o negócio fica bem complexo. Tem vários efeitos que surgem aí. Inclusive, um deles, o efeito giroscópico. Para quem gosta de motocicleta sabe do que eu estou falando. Efeito giroscópico, contrasterço, essas coisas legais. Então aqui, no plano, a gente tem esta formuleta aqui. E então vamos começar falando do momento de inércia. O que é o momento de inércia? Se você olhar aqui, ó, se você comparar essas fórmulas aqui, dá até um negocinho, né? Você fala assim, pô, força seria momento no domínio do ângulo, beleza? A aceleração de translação aqui, a gente tem uma aceleração angular, que é no sentido da rotação, beleza? Sobrou a massa aqui, e aqui sobrou um momento de inércia. Então, o momento de inércia, você consegue, assim, com muitas aspas, imaginar que é a massa do sistema em rotação, com muitas aspas. Por que eu estou falando com muitas aspas? Porque o momento de inércia, ele não varia só com a massa do sistema. O momento de inércia, ele varia com a geometria do sistema também, e ele varia com o referencial que você adota. Isso é o pior de tudo. Então, se eu tenho um corpo lá, se eu tenho um corpo aqui assim, esse corpo, ele vai ter um centro de massa. Vou colocar um centrinho de massa aqui, ó. Beleza. Eu posso calcular o momento de inércia desse corpo em relação a qualquer ponto. Eu posso calcular o momento de inércia desse corpo em relação, inclusive, a um ponto que esteja fora do corpo. Não tem problema. E eu posso calcular o momento de inércia com relação ao centro desse corpo, que é o centro de massa desse corpo aqui. Vamos falar com relação ao centro de massa, por exemplo, primeiro. Então, a gente tem que, em relação a esse ponto aqui que a gente chama de G, G vai ser o nosso centro de massa. O que a gente tem? A gente tem que o momento de inércia do corpo o momento de inércia em relação a G, ele é um momento de inércia especial. Por que ele é especial? Porque ele é mínimo. Então, o menor momento de inércia do corpo que você vai encontrar é o momento de inércia quando você calcula ele em torno do seu centro de massa. Por que isso? Porque o momento de inércia, a fórmula do momento de inércia de massa, que eu vou colocar como I aqui, a fórmula geral dele é a integral. Aqui. Nossa, que integral linda. A integral na massa do sistema de R ao quadrado dm. O que é R ao quadrado? R, ele vai ser simplesmente, vamos imaginar aqui que a gente está olhando esse corpo mais de perto. Então, eu vou ter o ponto G aqui, né? Eu vou ter um elementozinho diferencial de massa que possui uma massa dm, e eu tenho um vetorzinho que vai do centro de massa até a localização desse elemento de massa dm. Esse vetor tem um tamanho. Esse tamanho vale r. Então, essa integral aqui de r ao quadrado dm, o que ela está calculando no fim das contas? Ela está calculando uma medida da distribuição de massa em torno de um ponto. É isso que ela mede.
É só a distribuição da massa em torno de um ponto. Então, o que vai acontecer? Se o meu corpo tiver uma massa m, mas ele for um corpo super condensado em torno de um ponto, o momento de inércia dele é mínimo, é muito pequeno. Só que se eu tenho um corpo com a mesma massa n, só que esse corpo tem um formato de um anel, onde toda a massa do corpo está muito longe do centro de massa, esse corpo no formato de anel, ele vai ter uma massa, ele vai ter a mesma massa, mas ele vai ter um momento de inércia muito maior. Então, o momento de inércia, ele não varia só com a massa. Você percebe que cada elemento de massa é multiplicado pela distância ao quadrado com relação ao ponto de referência que você está calculando aqui, né? Se eu estiver calculando em torno do centro de massa, então esse momento de inércia é mínimo e ele ganha um nome especial, que é o nome IG. Então, esse IG aqui, ele vai ser a integral de novo, na massa de novo, de R ao quadrado dm, só que o ponto em torno do qual serão calculadas todas as distâncias de todos os elementos dm vai ser o ponto G, que é o nosso centro de massa. E esse cara aqui, de novo, só para salientar, ele é mínimo. Beleza. Aí você me pergunta, mas por que é? Se eu sei que o momento de inércia é mínimo em torno do centro de massa, por que é que eu vou calcular esse momento de inércia em torno de um outro ponto que não seja o centro de massa? Eu vou fazer esse cálculo porque o meu corpo pode estar rotacionando em torno de um ponto que não é o centro de massa. Quando o corpo está rotacionando livre, imagina que você jogou uma caneta para cima, assim, girando, ela vai girar em torno do seu centro de massa, porque ela não tem nenhuma restrição para não fazer isso. Ela vai fazer isso. Mas imagina que eu peguei o meu corpo aqui, ó. Imagina que eu peguei o meu corpo e eu pinei um cantinho desse corpo aqui. Deixa eu controlar agora aqui. Tem mais meia hora. Eu pinei o cantinho desse corpo aqui, ó. Tem um pino aqui agora. Beleza. Só que o centro de massa não está aqui no cantinho, não. Esse centro de massa, ele está aqui, ó. E agora? E agora que esse corpo ele vai rotacionar em torno desse ponto aqui. Aqui era o ponto G. E aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de O. E esse corpo ele vai rotacionar em torno desse ponto O. Ele não rotaciona mais em torno do ponto G. Muito bom. E agora? Agora eu sei que entre o ponto G e o ponto O tem uma distância. E essa distância aqui eu vou chamá-la de D. Pronto. Bom, se eu tenho essa distância D, primeiro, somar, eu poderia aplicar essa equação aqui de Newton-Euler para resolver esse troço aqui? Poderia, não tem problema nenhum. Qual que é a grande desvantagem? A grande desvantagem é que eu vou ter umas reações aqui no pino, e essas reações são desconhecidas. E se eu somar os momentos em torno do centro de massa, essas reações vão gerar um momento em torno do centro de massa, eu vou ter uns momentos desconhecidos. E isso vai me dar um trabalho enorme para eu poder calcular justamente esses momentos que essas reações geram em torno do centro de massa para poder calcular a minha equação de movimento. Tem que ter um jeito mais simples de fazer isso. E tem um jeito mais simples de fazer isso. Que é o seguinte, em vez de eu somar os momentos em torno do ponto O, aliás, em vez de eu somar os momentos em torno do ponto G, eu posso somar os momentos em torno do ponto O. Porque as minhas reações aqui no ponto O, elas não vão gerar momento em torno de G. Elas não vão gerar momento nenhum, elas não vão nem aparecer na conta. E aí, a somatória dos momentos em torno do ponto O vai ter que ser igual a alguma coisa. Essa somatória dos momentos em torno do ponto O, ela vai ser igual
a quê? Ela vai ser igual ao momento de inércia desse corpo aqui em torno do ponto O e não do ponto G, como estava aqui, ó, que multiplica a aceleração angular. Pô, professor, mas era mais simples, tá mais simples do que parece, né? E esse momento de inércia aqui em torno do ponto O, como é que eu calculo? Eu calculo assim, ó. Se eu sei o momento de inércia em torno do centro de massa, eu sei que o momento de inércia em torno do ponto O, ele vai ser igual ao momento de inércia em torno do centro de massa, mais a massa do corpo, que multiplica essa distância D aqui ao quadrado. Isso daqui é o famoso teorema dos eixos paralelos. Na verdade é um caso bem simples dele, mas é o teorema dos eixos paralelos. Qual que é a grande restrição, né? Por que que o que está acontecendo aqui? Por que que esse negócio não pode, né? Por que que ele pode ser calculado dessa forma aqui? Eu só posso fazer isso quando esse ponto O aqui, ó, ele é fixo, certo? O sistema gira em torno do ponto O, mas o ponto O é fixo. Esse ponto O não se desloca. Ele não tem acelerações, ele não tem rotações, ele não tem nada, ele é fixo. E o meu sistema só oscila em torno desse ponto O. Aí isso aqui vale, ó. Aí isso tudo que a gente colocou aqui tá ok. Se esse ponto O não for fixo, a gente vai ver depois. Porque se eu já tenho uma rotação aqui desse corpo e o ponto O também se desloca, eu tenho mais de 1 grau de liberdade. Por enquanto, a gente não vai ver coisas com mais de 1 grau de liberdade, mas, eventualmente, nas próximas aulas, a gente vai ver coisas com mais de 1 grau de liberdade. Então, o que acontece? Eu já sei calcular aqui a minha equação de movimento do meu corpo em rotação livre, beleza? Somatória dos momentos em torno de G é IG alfa. E eu já sei calcular a equação de movimento do sistema quando ele está rotacionando em torno de um ponto O que é fixo, tá certo? Como que eu calculo essa equação de movimento? Somatória dos momentos em torno do ponto O, não em torno do ponto G+, é igual ao momento de inércia em torno do ponto O, que multiplica a aceleração angular alfa. E esse momento de inércia em torno do ponto O é dado pelo momento de inércia em torno do centro de massa, que multiplica, aliás, somado a massa do próprio corpo, essa massa M é a massa desse corpo aqui, que multiplica a distância entre o centro de massa e o ponto aqui de rotação ao quadrado. Beleza. É disso que eu preciso. Porque o que eu posso fazer com isso? Eu posso voltar lá para o meu problema do pêndulo. Eu posso pegar e recalcular a minha equação de movimento do pêndulo. Só que eu posso fazer isso de uma maneira um pouquinho mais esperta agora. Por quê? Vamos fazer assim, ó. Para o pêndulo. Para o pêndulo, a gente tinha um sistema que tinha essa cara aqui, ó. Um ponto convenientemente fixo, que a gente chama de ponto O. Vou pegar a ferramenta de reta aqui, uma haste reta, uma massa pontual no fim dessa haste reta, um comprimento L e aqui um ângulo θ positivo para cá. Podia ser positivo para o outro lado também, eu poder positivo para cá, porque aí no desenho eu já fico com deslocamento positivo, aqui fica fácil calcular. Aí eu tenho a força-peso, né?
Tem a força-peso aqui. Essa força-peso, a gente já pode dividir ela em duas componentes. Uma componente vai ser esta componente aqui. Que é uma componente tangencial. E a outra componente vai ser uma componente radial. Então, eu vou chamar de PR e PT. Beleza, essa seta aqui está me incomodando muito. Vou fazer ela de novo. Olha só que bonito. Aqui. Então, eu tenho uma componente radial e uma componente tangencial. Esse ângulo θ aqui, ó, é exatamente esse angulinho θ aqui de dentro. Θ. Então, a gente sabe aqui no cantinho que se P é massa vezes gravidade, então a componente radial é mg cosseno de θ e a componente tangencial que está para cá é mg seno de θ. Agora que eu tenho um corpo oscilando em torno do ponto O aqui, fixo, eu vou aplicar isso aqui, ó, a somatória dos momentos em torno do ponto O é o momento de inércia em torno do ponto O que multiplica alfa. Então vamos calcular o momento de inércia primeiro. O momento de inércia em torno do ponto O, ele é o momento de inércia do meu corpo em torno do seu centro de massa, que somado com a massa do corpo, que multiplica a distância entre o centro de massa e o ponto O ao quadrado. Comecemos aqui. A haste não tem massa. Beleza. Então eu posso até considerar esse corpo todo aqui, ó, a haste mais esfera, como um corpo só. Só que a haste não tem massa. A única coisa que tem massa é a esfera. O centro de massa da esfera vai estar no centro da esfera. Então o centro de massa da esfera está bem aqui no meio. Vamos imaginar que as dimensões da esfera, o raio da esfera também é muito pequeno, a gente pode desprezar ele. Beleza. Se o raio da esfera é muito pequeno e o momento de inércia em relação a um ponto, o momento de inércia de um corpo em relação ao seu centro de massa, vamos dizer, é justamente a medida da distribuição da massa desse corpo em torno desse ponto, pensa bem, isso daqui é uma esfera muito pequena. Toda a massa dessa esfera está quase concentrada no centro de massa. Ela não está distribuída em torno do centro de massa, ela está concentrada no centro de massa. Então, esse momento de inércia de rotação dessa esferinha aqui, ele é zero. Ele é muito pequeno, porque eu não tenho distribuição dessa massa. Essa massa está concentrada. É como se eu fosse somar todos esses R de M aqui, só que esses R aqui são zero. Então, se eu estou somando R ao quadrado de M e R é zero, a soma é zero. Sério, o João Vitor falou que o pessoal está tendo problema no Teams aí. Bom, não se preocupem porque a aula está sendo gravada. Eu vou postar lá no YouTube para vocês, mas acho realmente uma pena. Professor, Pode falar. então, pelo computador aqui eu caí. Eu tô tentando pelo celular, mas ele tá desconectando toda hora também. Isso é ruim, hein? Fala. Aqui caiu também do aplicativo, entrei pelo web. Nossa, ainda bem Você que entrou não, pelo web? ainda bem que não caiu pra mim aqui. Eu tô no web e tá normal. Eu vou tentar aqui, peraí. Tranquilo. Beleza. Bom, esse momento de inércia aqui em torno do centro de massa vai ser zero, porque essa massa está toda concentrada em torno do centro de massa. Mas eu tenho uma massa que não é zero e eu tenho uma distância entre o centro de massa e o ponto O que também não é zero, né? Essa massa aqui do meu pêndulo era uma massa M, conforme está aqui, e essa distância entre o centro de massa dele e o ponto O, ela é L. Então, esse momento de inércia aqui, ele é dado por... Oba, de volta aí. Ele é dado por M, que multiplica L ao quadrado. Beleza. Então, o momento de inércia já calculamos.
A aceleração angular aqui, ela vai ser a segunda derivada da posição angular. A posição angular é θ. A primeira derivada dela, que é a velocidade angular, vai ser θ ponto. E a aceleração angular vai ser a segunda derivada dela, que é θ dois pontos. Então, no nosso caso aqui, θ dois pontos. Mas isso tá muito chato hoje. θ dois pontos vai ser igual a nossa aceleração angular alfa. E faltou a somatória dos momentos em torno do ponto O aqui, ó. Eu tenho duas componentes da força-peso. A componente radial está, por definição, alinhada com o ponto O. Então, essa componente radial não gera momento. A componente tangencial está gerando um momento negativo em torno do ponto O, porque θ está no sentido anti-horário e PT está no sentido horário. Então, ela vai gerar um momento negativo em torno do ponto O com braço L. Então, se a gente aplicar tudo nessa equação aqui, a gente vai ter menos, né, o momento negativo da força PT aqui, que multiplica o braço L. Então, eu vou ter menos L, que multiplica o momento da força PT, que é mg seno θ. Isso aqui vai me dar igual ao momento de inércia IO, que é ml ao quadrado, que multiplica a aceleração angular, que é θ dois pontos. Beleza. Vou jogar todo mundo para o mesmo lado e dividir por ml ao quadrado direto. Então, eu vou ficar com θ dois pontos mais ml dividido por ml ao quadrado vai dar 1 sobre L. Então, eu vou ficar com G sobre L seno de θ igual a zero. E aí, a gente já viu a aula passada, depois eu vou entrar com mais detalhes nisso, que se θ tende para zero, né, se θ for muito pequeno, então, a gente tem θ dois pontos mais G sobre L θ igual a zero. E de novo a gente cai na mesma equação para o pêndulo, tá? Só que dessa vez o que aconteceu? A gente fez muito menos contas, foi muito mais simples, porque a gente aplicou aqui a lei de Newton-Euler e essa lei já estava aqui sendo aplicada em torno de um ponto que não era nem o centro de massa. Chegamos exatamente na mesma equação, pessoal. Então, isso funciona, mas a gente precisa aplicar de uma maneira correta para que funcione. E aqui, ó, outra coisa importante. Repara que a força-peso aqui não cancelou. Tá vendo? Eu tenho G sobre L, que o G faz inclusive o papel de uma rigidez. Ele não faz nem papel de constante, ele faz papel de uma rigidez. Então, a gente precisa saber olhar para os sistemas e saber identificar quando que a força-peso só está deslocando o meu equilíbrio estático do sistema e quando que ela está de fato gerando uma componente, aqui no caso uma componente de variação da energia potencial e, portanto, vai gerar um termo aí de rigidez.